queria que a gente conversasse um pouco, primeiro explicasse para as pessoas, né? Porque algumas pessoas têm dificuldade de entender como é que funciona a questão do varejo, né? E a informação que a gente recebeu é que você tem ali a questão das lojas americanas, né? Então, ela vai comprar de um determinado fornecedor. Enfim, que pode ser qualquer coisa, pode ser, enfim, um chocolate ou um sapato, alguma coisa que ela vai vender no varejo dela. E ela tinha como praxe pagar em 180 dias. Eu não vou entrar no mérito se isso está correto ou se está errado, porque se ele foi acordado, acordado está, né? Como diz, né? O combinado não é caro. O combinado não é caro. Mas as informações que a gente recebe é que muitas vezes esses produtos eles eram vendidos com... Não é que ele vendia em 180 dias, ele podia, enfim, terminar a venda daquele determinado produto em 30 dias. E aí... Explica para as pessoas como é que funciona isso. Mas se eu já vendi, por que eu não pago o meu fornecedor? O que acontece com esse dinheiro? Faz parte do business varejo, faz parte da dinâmica do varejo, financiar-se através de dívida com os fornecedores. E não há nada de errado com isso, porque é assim no mundo inteiro, né? O que a gente está falando é o seguinte, você... preferencialmente, ou se a coisa funcionar bem, o prazo de giro do seu estoque, ele tem que ser menor que o prazo que você paga o seu fornecedor, né? E nós estamos falando desse capital de giro, né? É o termo correto, né? Essa sobra desse capital de giro, ele vai ser aplicado no mercado financeiro, pode ser muito bom em termos de juros altos, né? Como a gente está vivendo o país hoje, 13,75% de Selic. Mas, por outro lado, se você tem dívida com o banco, que era o caso deles, né? Complica muito, porque se você pegar uma dívida qualquer com o banco a 13,75%, você vai ter que vender a sua mercadoria com um lucro tal que pague os 13,75, né? E ainda sobe para pagar as outras coisas, inclusive o dividendo do acionista, né? Que senão não tem graça, você tem que dar lucro, né? No caso deles, o que aparentemente acontecia? Numa operação normal, você tinha lá dias de fornecedores, né? O prazo para pagar o fornecedor, 120, 180, não sei, o que foi combinado. Podia chegar até 360, eu vi ali que alguns, né, com alguns fornecedores, eles podiam demorar até um ano para pagar. Eles tinham, vamos dizer, essa elasticidade no pagamento. Sim, entretanto, o fornecedor, muitas vezes, ele não vai poder esperar esse prazo todo. Então, normalmente o que ocorre é uma antecipação desse pagamento com o correspondente desconto dos juros. Então, vamos arredondar para ficar mais fácil. Vamos dizer que o juros anual é de 10%, tá. E eu devo R$1.000 a um fornecedor que pagaria em um ano. Numa conta muito, muito simplória, então eu falei assim, não, mas eu quero receber agora porque eu preciso, para pagar também meu fornecedor, para pagar a folha, enfim. Ele vai receber esse valor descontado 10%, né, que é 10% de um ano, recebe os 900 e aí vida que segue. Agora, existem duas possibilidades. Se a companhia varejista é uma companhia muito bem capitalizada, ou seja, tem muito dinheiro no caixa, né? Ela vai fazer essa operação com recursos próprios, né? Inclusive, tem muitos varejistas que possuem esse tipo de operação porque tem mais dinheiro em caixa do que dívida de curto prazo. Então, é uma espécie de um factoring interno, né? Ele mesmo se empresta dinheiro, é isso? Ele tem dinheiro em caixa e ele desconta com o próprio fornecedor, né? Ao invés do fornecedor levar
esse papagaio no banco para receber, o banco desconta. Não, o próprio varejista tem esse dinheiro e faz o desconto. Quer dizer, ele pode fazer isso se ele tem recursos próprios, né? No caso da Americanas, aparentemente não. O caixa era muito menor do que o valor de dívidas de curto prazo com fornecedores e bancos. Então, neste caso, é uma operação onde você apresenta esse fornecedor ao banco, né? O banco paga ao fornecedor, né? E na data combinada, obviamente ele vai descontar esse valor, né? Só que esse passivo, ele também de uma certa maneira, da Americanas, até porque é uma operação sempre que vai girando, vai crescendo. Não é que você tem uma compra agora e nunca mais vai fazer essa compra com esse fornecedor. É uma coisa que entra e sai, entra e sai, entra e sai. E talvez por isso, ninguém tenha se dado conta deste mecanismo, dessa contabilidade criativa que ocorreu aparentemente. O que o Sérgio Rial falou é que haviam inconsistências na ordem de 20 bilhões de reais no balanço da empresa. O que ele quis dizer com isso? Assim, bom, se eu tenho esse desconto, vamos falar no contabilês, vamos tentar ser didático. Quando você reduz uma conta do seu passivo, né? O passivo é crédito, né? O ativo é débito. Então, do lado dos seus ativos, é aquilo que você tem, né? É devedor. E do lado do seu passivo, que é o crédito, é o que você deve e crédito. E o que você tem menos o que você deve. O líquido é o patrimônio. Esses juros desse desconto que os bancos praticavam, este débito aparentemente estava sendo contabilizado reduzindo o próprio saldo de fornecedores, ao invés de ser contabilizado como uma despesa financeira ou eventualmente como uma conta no passivo de juros a serem reconhecidos futuramente. Então, o que acontece? É um exercício também muito básico, né, de olhar o balanço de 30/9 com a lista de credores da recuperação judicial que saiu agora esses dias. Você compara lá, no balanço de 30/9, a conta de fornecedores era mais ou menos 5 bilhões, a conta de bancos era mais ou menos 18, se não me engano, 16 ou 18, uma coisa assim. Então era 20 e poucos bilhões. Agora, 3 meses depois, não é muito tempo, né? A lista de credores totais, que é banco, fornecedor, governo, era de 41,6 bilhões. Ou seja, teve um acréscimo absurdo. Coincidentemente ou não, é um número muito próximo do que o Real falou. Entendi. Porque a conta de fornecedores era 5 e agora virou 15, ou era 6 e 16, nessa ordem de grandeza. Então aumentou 10 bilhões. Não pode aumentar em 3 meses 10 bilhões. Tem uma coisa muito errada. Tem um erro muito grosseiro aí, né? Veja, é um exercício muito simples que eu estou falando. Eu estou comparando a lista que foi entregue à justiça. Olha, estou dizendo que eu tenho 8 mil credores, né? E que a soma desses credores é de 41,6 bilhões. Mas se você pegar somente fornecedores, uma conta grosseira, deve dar uns 15, mas tinha 5 só em setembro. Como é que aumentou? Bancos, pois é. E bancos são uma conta rápida também na lista dos maiores credores, que foi publicada numa notícia do UOL, são 26,5 bilhões. Né, somar os principais bancos, Itaú, Bradesco, BTG, o Deutsche Bank, se não me engano. O Deutsche é o primeiro. 26,5. E em setembro tinha 16, 17. Mas como assim cresceu? Como é que multiplica esse número?